Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho sobre o conteúdo de introdução à função, tá? Então nós vamos falar um pouquinho, primeiramente, do que é uma função, tá? Que nada mais é, tá, pessoal, do que uma relação envolvendo dois conjuntos numéricos, tá? Mas, para que essa relação seja classificada como uma função, é preciso que aconteça algumas coisas, que são elas, ó. Primeiramente, todo elemento, tá, do meu domínio, ou do meu conjunto saída, ou do meu conjunto entrada de dados, tá, ele tem que estar associado a alguém, ok? Do outro conjunto. E a um único. Tudo bem? Então, um elemento do meu domínio, ele não pode estar ligado a dois do meu conjunto de chegada, tá? Ou seja, então não podem sobrar valores no conjunto de saída, no meu conjunto início, não pode sobrar nenhum número ali, e também ele não pode estar associado a mais de um, certo? Então, vamos pegar aí, como eu sempre dou para vocês aí, um exemplo do supermercado. Eu não posso ter um produto num supermercado sem estar cadastrado, ok? Assim como eu não posso ter um produto com dois valores, o mesmo produto, ok? Eu não posso ter aí um chocolate que ele vai custar para vocês R$4 e ao mesmo tempo ele custa 5, o mesmo produto, certo? Eu posso sim ter dois produtos com preços diferentes. Então um chocolate por R$4 e um pacote de bolacha por R$4. Isso pode acontecer, tá? Então, para deixar um pouquinho mais claro aqui para vocês, ó, aqui eu trouxe para vocês a ilustração por diagrama de flechas, tá? Isso aqui é uma outra maneira da gente representar uma função, utilizando o diagrama de flechas. Observem que a gente tem uma relação envolvendo conjuntos, ó, onde o conjunto A, conjunto B. A primeira situação aqui, ela vai ser uma função para nós, essa relação? Não. Por que não? Qual é o problema que nós temos aqui, ó? Tá sobrando um elemento no meu conjunto início, no meu conjunto de saída, ok? Então isso aqui, ó, não é função para nós. Tudo bem? Agora aqui, ó, a segunda situação. É uma função ou não é? Ó, então eu tenho que todo mundo tá ligado a alguém do lado de lá, certo? Ah, você pode falar, mas Mateus, ó, o 1 e o menos 1 tá levando no mesmo. Mas isso é problema para nós? Não é, gente, ok? Lembra o que eu acabei de falar para vocês? Eu posso ter dois produtos diferentes com o mesmo preço, certo? Então aqui, sim, aqui é função, essa relação estabelecida. O próximo, tá? Nós temos aqui uma situação que é função ou não é? Ó, todo mundo tá ligado a alguém. Ah, Mateus, mas está sobrando aqui. O problema não é sobrar no conjunto que você está levando os dados, ok? O problema é na saída. Na chegada não tem problema, tá? Agora nós temos um outro problema aqui, ó. O 2, ele está ligado a dois valores. Então, por isso, ela não é uma função para nós, ok? E o próximo aqui? Nós temos uma função ou não temos? Nesse caso, nós temos uma função também, ok? Porque todo elemento daqui está relacionado a um único valor do lado de lá. Mas aí vocês podem falar assim, ah, Mateus, mas espera aí, aqui não está ligado a um único. Tá sim. O 1 está ligado com o 1, a um único. E o menos 1 também está ligado a um único valor, certo? Então percebam que essa questão de ser único não impede que dois levem a um mesmo, tá? A relação de unicidade, ela está relacionada a uma relação entre dois valores, tá? Entre dois elementos dos conjuntos distintos. Tá, mas aí então a gente precisa entender um pouquinho mais, né? Do que é um domínio, do que é o contradomínio, do que é a imagem, tá? Então, ó, o domínio é o nosso conjunto início. É o nosso conjunto da entrada de dados, é o conjunto da onde vai sair a informação, tá? Então, geralmente, ele vai ser representado ali para nós pelo conjunto A, tá?
Mas, por exemplo, quando a gente já vai para a função, né, a gente já começa a entrar com essas notações aqui, ó. F, dois pontos, definido dos reais nos reais. Ou seja, eu posso ter uma seguinte situação assim, ó. F, dois pontos, do A levando no B, ok? Então eu estou dizendo para vocês, quem é o meu conjunto, quem é o meu domínio aqui? É o conjunto A. E quem é o meu contradomínio? É o meu conjunto B, ok? Bem, contradomínio é aonde os dados chegam, tá? E por fim, a minha imagem, né? Quem é o meu conjunto imagem? O conjunto imagem, ele é formado, ele é um subconjunto do contradomínio. Eles podem até ser o quê? Iguais, tá? Mas ele é formado por apenas os valores que estão relacionados com alguém do domínio, tá? Ó, vamos fazer aqui, ó, para talvez ficar mais claro, ó. Por exemplo, aqui, quem é o meu conjunto domínio nessa relação aqui, ó? O meu domínio, ele é formado pelos valores menos 1, 0, 1 e 2, ok? Quem é o meu contradomínio? O meu contradomínio aqui, ele é formado por 0, 1 e 4. E a minha imagem? A minha imagem também é formada por 0, 1 e 4. Ou seja, nessa situação, eu tenho que o meu contradomínio e a imagem são iguais, tá? E nessa aqui de baixo? Quem é o domínio? Vamos lá, domínio. O domínio é formado por menos 1, 0, 1 e 2. Ok? O meu contradomínio é formado por quem? 1, 2, 3, 4 e 5. E a minha imagem? A minha imagem, ela vai ser formada apenas pelos valores que estão relacionados a alguém do outro conjunto, do domínio. Então vai ser 1, 2, 3 e 4. Aqui, ó, percebam a diferença então, ó. Eu tenho um elemento a mais aqui que ele pertence ao contradomínio, mas ele não pertence à imagem, porque as imagens são apenas os valores que estão relacionados a alguém do domínio, ok? Beleza? Bem, aí nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia da lei de formação. O que é a lei de formação? A lei de formação, ela vai ser a regra que vai fazer os meus elementos do domínio serem relacionados a alguém do contradomínio, ok? Por exemplo, a função é uma relação estabelecida dos elementos que se relacionam com o dobro, ok? Então, qual vai ser a minha lei de formação aí? 2x, né? Porque é o elemento x relacionado com o seu dobro. Então, 2 vezes x vai me dar o dobro do valor, tá? Então, ela é uma relação, né? Ela é uma regra que vai fazer com que os elementos do meu domínio se relacionem com os elementos do contradomínio, ok? Então, ó, aqui tem dois exemplos. F de x igual a 3x e g de t é igual a 2t mais 1, tá? São duas maneiras aí da gente, são dois exemplos, tá? Nós temos uma infinidade de funções, tá? Aqui, ó, eu trouxe para vocês um outro exemplo que deve estar relacionado com essa ideia de lei de formação, ó. Dado o conjunto A, formado por 0, 1, 2, 3, e a função f definida dos reais nos reais, dada por 2x mais 1. Determine o conjunto imagem, ok? Então vamos lá, para a gente determinar o conjunto imagem, né, eu vou ter que obter o quê? A imagem de cada um desses 4 elementos. Certo? Então o que eu vou ter que calcular? Vou ter que calcular o f de 0, o f de 1, o f de 2 e o f de 3. Então a gente vai fazer, ó, f de 0 vai ser 2 vezes o 0 mais 1. O f de 0 meu vai ser o quê? 1. F de 1, quem é o f de 1? 2 vezes 1 mais 1. Quem vai ser o f de 1? 3. F de 2. F de 2, 2 vezes 2, mais 1.
Quanto que vai me dar o f de 2? 5. E f de 3? F de 3 vai ser formado por 2 vezes 3, mais 1. Então, meu f de 3 vai ser igual a 7. Com isso, a gente determina que o conjunto imagem aqui, ele é formado pelos valores 1, 3, 5 e 7. Ok? Então percebam que assim, não é algo tão assombroso para a gente fazer. Tá? Mas precisa estar bem atento. Se eu quero a imagem de um valor, eu preciso substituir ele na função para obter a imagem dele. Ok? Bem, agora para falar um pouquinho sobre o gráfico da função. O que é o gráfico, né? O gráfico ele é uma representação geométrica de um conjunto de pares ordenados. E quem são esses pares ordenados, né? Os pares ordenados aqui, eles são constituídos pelos valores de x do meu domínio e dos meus valores f de x da minha imagem, ok? Ou seja, são os elementos que estão relacionados. Então, o meu par ordenado aqui, ele é composto por x, f de x, ok? Ou, em muitos, uma representação para que a gente já faça diretamente no plano cartesiano é isso. Eu enxergo o meu f de x também como um y, ok? Assim como eu poderia ver aqui outras leis de formação igual y igual a 2x menos 3. É uma outra maneira de eu representar uma lei de formação de uma função, ok? Então, ó, vamos fazer o gráfico daquela função ali, ó, que a gente já calculou ali, tá? Então, ó, a gente vai montar aqui meu plano cartesiano, ok? Ele vai ser constituído pelos valores, né? Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo aqui. A gente não vai ter valores negativos. Então, ó, ele vai ser constituído pelos valores, né? 1, 2, 3 e o 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 3, 5, 7. Então, observem que eu tenho o x, né? Na horizontal, meu eixo das abscissas, e o meu eixo vertical, né? Que é o eixo das ordenadas. Observem que aqui a gente vai pegar cada um dos pares ordenados. Ó. Quando meu x for 0, quanto deu a imagem? 1. Então eu estou falando do ponto 0, ponto 0, 1. Está aqui, ó. 0, 1. Agora o próximo. Quando o x é 1, o y deu 3. Então estamos falando do ponto 1, 3. Quando o meu x for 2, o y deu para nós 5. Então eu estou falando do ponto 2, 5. E por fim, o ponto 3, 7. 3, 7. O gráfico disso aí, basta a gente fazer o quê? Ligar esses pontos aqui. Então, o gráfico de uma função, nesse caso aqui, tá, gente? Que é uma função do primeiro grau. Sempre vai ser para nós uma reta. Tudo bem, gente? Então, assim, ó. Aqui eu trouxe para vocês algumas informações com relação à introdução à função, tá? Se vocês tiverem dúvidas, tá? Deixa aí anotado para mim nos comentários do vídeo, que daí eu posso fazer aí alguns vídeos extras aí, acrescentando mais coisas para vocês. O que eu vou falar agora aqui nesse finalzinho aqui, ó, são só para a gente verificar um pouquinho a questão de domínios de funções, né? Quando a gente não tem o domínio determinado para nós. Como assim, Mateus? Quando eu tenho, por exemplo, a função, vamos pegar aqui, 2x menos 1, f de x igual 3x menos 2. Essa função aqui, nós costumamos dizer que ela tem um problema, tá? Ela vai ter problema no domínio dela. Por que ela vai ter problema no domínio? Porque existe um valor aqui que eu não posso substituir na minha função, porque ela vai ter um problema, ela vai ter uma incompatibilidade, né? Para que a gente possa
calcular, tá? Então, aonde está o problema nessa função minha aqui, ó? Isso aqui não pode ser zero, certo? Porque eu não consigo fazer uma divisão por zero. Então, eu não posso ter zero no meu denominador. Então, a gente precisa arrumar isso daqui e tirar esse valor do meu domínio. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vou pegar esse valor aqui. Então, 3x menos 2, eu preciso que isso aqui seja diferente de zero. E aí, a gente vai resolver isso, ok? Então, ó, 3x tem que ser diferente de 2 positivo, ó, passei o menos 2 para lá. X tem que ser diferente de 2/3. Certo? Então, com isso, a gente pode falar, por exemplo, que o domínio da minha função vai ser composto pelos reais menos o 2/3. Outra situação que nós temos de função que muitas vezes é problema, que possui ali para nós um problema, é a função que possui, por exemplo, uma raiz. Vamos pôr aqui 5x mais 25. Qual é o problema aqui? O que não pode acontecer em uma raiz quadrada? O meu radicando ser negativo, né? Então eu preciso que isso aí seja o quê? Eu preciso que isso seja maior ou igual a zero. Então, 5x mais 25, eu preciso que isso aqui seja maior que zero. Então vamos resolver de novo isso aí para nós. Ó. 5x tem que ser maior ou igual que menos 25, ok? Passo agora o 5 dividindo, x maior ou igual que menos 25 dividido por 5. Eu preciso que o meu x seja maior ou igual que menos 5. Substitui ali o menos 5 para a gente ver, ó. 5 vezes menos 5, menos 25. Com mais 25 deu 0. Ok? Então não é problema. Mesma coisa aqui, ó. Se você substituir os 2/3 ali, aí vai te dar o 0. Então a gente precisa eliminar isso. Ok? Tudo bem, gente? Então, como eu disse para vocês, ó, fico por aqui nesse vídeo, tá? Se vocês tiverem aí comentários, dúvidas, coloquem aí nos comentários do vídeo no YouTube, que daí eu posso verificar e fazer mais alguns acréscimos para vocês. Ok? Até a próxima!